Muito boa noite a todos e todas que nos acompanham através das redes sociais da JS de Foz do Iguaçu, do Paraná. A gente tem a grande alegria de poder, nessa noite, fazer uma conversa, um bate-papo, ou, quem sabe, usando o mineirês, um dedo de prosa sobre como é que descrever a política no Brasil no ano de 2020. E nós temos convidados super especiais, gente do mais alto nível e gabaritado para isso. Nossa juventude linda do Brasil, a quem eu tenho grande apreço em dizer que ser jovem é, acima de tudo, não só uma faixa etária, mas é o privilégio de lutar pelos nossos ideais. Privilégio porque muita gente não pode ocupar espaço como nós ocupamos. Tem que dar duro noite e dia, tem problemas sérios familiares, sociais. Então a gente tem muito privilégio e por isso a gente tem que lutar para que não só tenhamos o privilégio de estar aqui, mas que todos estejam aqui nesses espaços lutando e construindo política, construindo os partidos e construindo, acima de tudo, a JS, nosso PDT. E acima disso, ou melhor, por isso, eu queria chamar os nossos convidados para se apresentar. Eu disse a eles que eu não ia fazer uma apresentação formal deles, não, eu ia deixar livre. Eles mesmos contam quem são e para o que vieram, né? Então eu vou começar pela nossa prata da casa, Luiz, que é nossa companheira de Foz, da JS. Por favor. Seu microfone, Luiz. Acho que está com problema com a Luiz. Clarissa, quer se apresentar você? Posso. Então vamos lá. Gente, primeiro, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Agradeço na pessoa do Luffy, que é um amigo. Agradeço todo mundo aqui por estar dividindo esse tempo comigo. Todo mundo que está assistindo, inclusive, se dispondo a debater, a escutar ideias. Como eu disse, meu nome é Clarissa Cotrim. Eu estou construindo a juventude aqui de Minas Gerais, mas estava conversando aqui com o pessoal. Eu sou do interior da Bahia, sou baiana, meio perdida em Minas, lá de Guanambi. Eu exerço a função de vice-presidenta da Juventude Socialista de Minas Gerais, do Estado, e também construo a MT em Belo Horizonte. Mas muito obrigada e estou ansiosa para a gente ir para os finalmente. Então, já que a Luiz caiu, eu vou pedir para o Felipe se apresentar também. Obrigado, João. Boa noite, pessoal. Queria primeiramente também agradecer ao pessoal da JS de Foz pelo convite, né? Meus amigos Luffy, Luiz, pessoal que a gente conhece já há um bom tempo aí da militância virtual no Twitter, né? E, bom, sem mais delongas, meu nome é Felipe, né? Eu sou recifense, tenho 24 anos, sou petroleiro que a gente fala borracha, né? O cara quando acabou de entrar, tá 2 anos mais ou menos, estou aí nesse ramo. Viajei para o Rio de Janeiro, me mudei para lá e agora estou de volta aqui em Recife durante a pandemia e iniciei, né, na militância, na JS aqui em Recife, ajudei o pessoal, né, fez parte da construção da campanha de Pedro Joseph, né, foi um dos vereadores um dos candidatos à vereança, né, aqui na nossa cidade, e estou, desde então, né, ajudando aí a construir aqui a JS de Recife. Estou empolgado aí para a gente discutir um pouco mais dessas eleições de 2020 e dos impactos. Então, vamos lá a conversa. E nos ajuda aqui na técnica o Lucas, também companheiro da JS de Foz. Eu acho que a Luísa ainda não voltou, teve algum problema com certeza. Mas a gente vai conversando e aí ela chegando, a gente toca o barco aqui para ela se apresentar e também entrar na ciranda da conversa. Bom, primeira coisa para começar, para a gente falar sobre as eleições de 2020, eu pensei como que a gente podia abrir essa prosa aqui entre nós.
E eu fiquei pensando, talvez, em resgatar um pouco a política de 2015 para cá, para conseguir chegar num ponto crucial de reflexão sobre as eleições de 2020, né? E fiquei lembrando que em 2015 nós tivemos o impeachment de Dilma, então nós tivemos fortemente um antipetismo muito forte, então uma queda da esquerda grande, que nos levou em 2016 à eleição de grandes figuras emblemáticas, para não dizer caricatas, como Crivella, como Dória, e que posterior o Dória foi eleito governador de São Paulo, enfim. Só para dar um exemplo, né, um pouco sobre o que nos levou 2016, e não só 16, o que 16 desencadeou em 18, que é a eleição do Dória como governador, do governador do Rio também, o Wilson Witzel, e aí assim outros extremistas listados. Estou resgatando 2016 e 2018 para chegar em 2020, que é um momento talvez diferente da perspectiva que teve nas últimas duas eleições, que tivemos nas duas perspectivas nas últimas eleições. E por isso, eu queria poder entender ou refletir um pouco com vocês, Clarissa e Felipe, sobre como foi o processo eleitoral de 2020 aí na região de vocês, como é que vocês viram, analisaram ou interpretaram um pouco esse processo eleitoral a partir das construções de base de vocês. Podia começar então pela Clarissa? João, obrigada por passar a palavra e pela introdução também. Eu pensei em fazer um panorama de como foi tudo, porque se a gente acabar olhando só do ponto de vista de como foi para a gente aqui em Minas Gerais, o Felipe lá em Recife, pode ter uma distorção, porque cada canto realmente tem a sua particularidade, né? Então, para chegar nessa particularidade, eu queria contextualizar, avaliando o desempenho do PDT a partir de alguns números, mas também fazendo uma análise mais qualitativa, porque a gente sabe que os números são frios e cabe a gente analisar e tirar uma razão de tudo, também de todo o processo, né, de como foi a construção, de como chegamos a... Bom, o PDT, ele teve uma queda, se a gente for pegar o número de prefeitos eleitos, então fomos de 334 para 314. Então, desse ponto de vista, alguém mais pessimista poderia dizer que o PDT foi mal nessa eleição. Mas eu não consigo avaliar dessa forma, porque o decréscimo foi muito pouco, sobretudo se a gente colocar na perspectiva dos outros partidos. O PT, por exemplo, derreteu 28%, o que é um percentual muito alto. O PSB também derreteu bastante, porque era acho que o partido com um número muito grande de prefeituras, tinha passado o PT, inclusive. E então, nessa perspectiva, a gente acaba ficando como o partido que está na ponta, assim, protagonizando esse papel na área progressista. Somos o partido de esquerda, podemos afirmar, então, a partir desse número mais forte, que saiu mais forte nessas eleições. Então, esse é um ganho. A gente conseguiu manter a média e, para além dessa questão também de se manter como um partido de esquerda mais forte, a gente conseguiu também, e eu acho que não dá para menosprezar isso, barrar o avanço da extrema-direita. O pessoal olha e vê e fala o seguinte: olha, o Centrão foi o vencedor dessa eleição, mas eu acho que a vitória maior foi da gente não ver os candidatos bolsonaristas ganhando mais espaço. E isso é muito perceptível quando a gente vê e percebe o Crivella sendo demitido praticamente. Ele não perdeu a eleição, ele foi demitido do cargo dele. Foi uma pessoa que foi endossada publicamente pelo Bolsonaro. Além do Crivella, a gente teve outros casos no Brasil também, para ser mais justo, eu acho que o Bolsonaro conseguiu emplacar um candidato. Então, a vitória mais expressiva foi essa, sabe? Apesar do Centrão ter avançado, também não dá para dizer que isso por si significa que a política está em xeque, porque o Centrão é uma coisa difusa, é uma coisa que a gente não consegue
dizer que tem uma ideologia própria, uma ideologia dela, para chamar de si isso, então geraria uma crise dos partidos que têm uma ideologia, como o PDT e como os outros partidos do campo de esquerda. Eu não enxergo dessa forma, não, até porque a gente vive um período em que o discurso que... Estou lendo os comentários aqui, gente, desculpa. Então, a gente vive um período em que o discurso político ele pode parecer que está sendo substituído por figuras caricatas, mas no final das contas tem uma mensagem que está sendo passada, sabe? E se alguém conseguir interpretar isso de forma melhor, essa pessoa ela vai conseguir interpretar também o que a população quer. Então, o Centrão fez isso. Viu a insatisfação e ofereceu uma alternativa. E eu acho que cabe a gente também fazer isso. Interpretar esse descontentamento do povo e nos colocar como alternativa. A gente não precisa, para isso, vender a alma. Porque nós temos um projeto, nós temos quadros fantásticos, nós temos uma militância fantástica também. Então, acredito que a gente está num bom caminho. Claro que também, fazendo essa análise das alianças, acredito que a gente teve um avanço também e estamos consolidando o PSB como aliados. A vitória lá para o João Campos foi significativa, sim, foi superlativa, inclusive, para nos ajudar a fazer essa ponte, consolidar e andarmos cada vez mais juntos, sem esquecer da rede, sem esquecer do PV também, que são siglas que a gente tem que respeitar, que tem sua trajetória, e que se andar com a gente vai ser um saldo extremamente positivo, vai ser uma conquista também. Não dá para esquecer, como disse o João, do passado, né? Para a gente ter tudo muito, muito contextualizado. Em 2018, o Ciro saiu sozinho. Foi uma chapa pura, junto com a Cátia Abreu. A Cátia Abreu, que, na minha humilde opinião, mata mais voto do que atrai. A ideia do Ciro era usar daquilo como simbolismo. Olha, esse aqui é um setor que eu reconheço a importância, o Brasil é agroexportador, e a Cátia Abreu é isso. E a minha ideia é unir o Brasil que produz com um Brasil que trabalha e consome. A minha ideia, eu tenho um plano para tudo. Então, acho que a Cátia Abreu foi mais nesse sentido de simbólico, que outra coisa. Então, se a gente tivesse para 2020 o PSB e mais siglas ao nosso redor, isso já seria um grande avanço do ponto de vista de 2018. Que não dá para esquecer, nós andamos só em 2018 uma série de coisas que, enfim, renderia uma outra conversa. E aí, nessa esteira, eu não acho que seja suficiente, que a gente deva parar de tentar traçar alianças e continuar olhando para parceiros que sejam estratégicos, até porque o centro político está posto. Eu não acho que esse centro ele seja essa coisa amorfa. O centro, ele normalmente vai para onde o poder está. Se hoje caminha com Bolsonaro, vai caminhar com quem foi eleito no período seguinte. É claro que tem um processo até lá, e cabe a gente fazer alianças estratégicas que não violem, em momento algum, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, porque senão seria uma vitória de pirro, seria levar, mas não ganhar. A gente já teve como experiência passada esse tipo de concessão para setores que nem eram do centro mesmo, mas tinha uma agenda neoliberal que eles queriam pôr em marcha. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado na hora de escolher quem vai compor conosco, quem vai estar do nosso lado. E, nesse sentido, eu já vou encaminhando para falar mais a minha realidade, porque nós temos aqui em Belo Horizonte, graças a Deus, digo, um prefeito do calibre do Alexandre Calil, que foi eleito no primeiro turno aqui, tamanha a sua popularidade, merecida também, porque é um puta gestor. E vocês imaginem, conseguir ter caixa para falar, olha, quando a vacina sair, eu vou vacinar todo mundo, e para manter as coisas funcionando, no meio de um governo estadual entreguista, no meio de um governo federal que não coopera, nem tem ministro da saúde, que ele não conseguiu
agenda, a gente viu lá no Roda Viva o depoimento dele. A última pessoa que ele conseguiu conversar a respeito da saúde foi com o Mandetta. Deus sabe quanto tempo isso tem. Então, é um prefeito que é benquisto e foi reeleito por merecimento mesmo. Fez uma campanha sem marketing, dizendo que fez, a gente enfrentou problemas aqui de muita chuva. Então, ele representa a boa política. E a boa política exacerba qualquer sigla, vai para além de qualquer sigla partidária. A gente sabe que é importante construir um partido, é importante olhar também para o contexto em que a pessoa está, de onde ela está falando, mas ele é uma dessas figuras em que o que mais importa é o que ele apresenta, e ele sempre apresenta o que ele diz que vai fazer, que vai cumprir, que promete nas campanhas, e o que anuncia. Isso é extremamente positivo. Tentaram qualificá-lo, colocá-lo na caixa da velha política ou da nova política, mas eu acredito que a classificação não é essa, ele faz uma boa política mesmo, e deu as respostas corretas, as respostas que eu acho que inclusive a gente deveria emular, sobretudo nessa questão das pautas identitárias, que estão sendo um cavalo de Troia, alguns militantes falando sobre isso, porque a gente tem a Carta de Lisboa, e aí eu já vou falar da Duda, a gente tem a Carta de Lisboa, nós somos um partido que é comprometido com as minorias que, ao fim, no início e ao cabo, não são minorias, são maiorias. O Brasil tem mais negros que brancos, então, tem mais mulheres que homens. Então, que minoria é essa? Entende? Não dá para falar como minoria. Mas, enfim, para além desses termos, nós temos um compromisso que vem de muito tempo com essas causas, com esses grupos. Foi assinalado, o fundamento do PDT se assenta nisso. Então, não tem conversa mole de você colocar ou não essas pessoas no debate político. Elas têm que ser contempladas. E eu digo que não basta o desenvolvimento econômico, porque a gente pode pegar, por exemplo, a Alemanha, que é, inclusive, uma referência do Ciro para a economia. Ele gostaria de emular enfim, os feitos da Alemanha e o atual estágio que a Alemanha está, mas que sofre com uma ascensão de uma extrema-direita esquisitismo, muito esquisita, e que está tendo recorrentemente que lidar com xenofobias, as pessoas que imigram para lá. Então, essa pauta econômica não quer dizer que haverá um desenvolvimento social junto, porque é preciso trabalhar como política de Estado, e não só como política de governo, a consciência das pessoas, porque a educação emancipa. Conversar sobre discriminação, sobre todas essas questões emancipa. Então, a gente não pode empurrar para debaixo do tapete, a gente não pode achar que tira voto, porque justamente essas identitárias, enfim, a Duda estaria nessa classificação de candidatura identitária, foi que teve um estrondoso resultado. Eu acho que teve também um candidato da comunidade LGBTI, que é mais negro no Amapá, que teve um resultado também excelente. Então, eu acho que não passa por aí, sabe? Já me adiantando aqui, falando sobre o segundo termo do que a gente tem que ser feito. E renegar a identidade, renegar essas questões todas, é uma coisa muito antipática, sabe? A gente tem que casar esse discurso de desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social, senão a gente não vai ter avanço humanitário. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que faltou também a gente casar a nossa militância com os movimentos sociais. O pessoal acha que a Duda foi um fenômeno, mas não. Ela é uma pessoa conhecida aqui porque ela tem ativismo, ela tem militância, ela tem uma ONG para ajudar as transexuais aqui em Belo Horizonte, ela tem um cursinho popular, ela sempre esteve presente nas discussões políticas e nunca deixou a luta. Então, assim, eu avalio que
o sucesso se deu por conta disso. A comunicação da campanha foi muito boa também, só a nível de conhecimento. A gente não fez um santinho, um adesivo, foi 100% lixo zero, não pisamos o pé na rua, e a Duda foi a mais votada aqui em Belo Horizonte da história. Então, eu fico com medo do pessoal olhar para esse caso e falar assim, não, a Duda é um fenômeno, a gente não vai prestar atenção, ter um pouco de carinho para ver o que deu certo, não, como eu já ouvi. E eu acho que a gente tem muita coisa para compartilhar de como foi a campanha, em termos de comunicação, em termos de conversa com o eleitor também. E também para dizer que foi uma construção, não foi da noite para o dia. Ela tem muito pé na estrada também. E, enfim, deu certo por conta disso. A gente tem o Calil, muita gente está especulando se, de fato, ele vai ser para governador, como vice do Ciro. Mas eu espero que a gente possa caminhar com pessoas como ele, que é do Centrão, sim. São pessoas que entregam, são pessoas comprometidas com a população. Como ele disse, ele governa para todos. Obrigado, Clarissa. Bom, eu já vou para adiantar nossa conversa, nossa prova, chamar o Felipe para a roda e depois a Luíse. Vamos ver se ela vai conseguir chegar. Beleza, João. Acho que Clarissa já fez assim, foi perfeita, né, no levantamento. Eu queria só colocar mais 2 pontos em relação àquela análise de conjuntura, né, que ela fez no começo, quando falou que o fato do Centrão, né, ter sido fortalecido, isso não, na minha concepção, ele não dá um direcionador direto para 2022, em relação a centro-direita está mais forte por causa disso. Como ela falou, esses partidos que se sobressaíram, né, nesse último pleito, eles estavam junto com Lula, eles estavam junto com Dilma, né? Então, assim, não existe uma firmeza ideológica muito forte neles, como Clarissa disse. É um grupo que ele tem que ser convencido. É um grupo que você tem que mostrar que o Projeto Nacional de Desenvolvimento vai ser bom para eles também. E eu acho que esse é o grande desafio. Você vai andar nessas cidades pequenas, no interior, vai ver os pleitos políticos, tem gente da minha família que é de uma cidade aqui perto, Gravatá, o ex-marido da minha tia já foi presidente da Câmara Municipal, o irmão dele já foi prefeito, e você vê nesses espaços como a política municipal ela está longe, né, desses conceitos de esquerda e direita, da própria política nacional, de uma maneira geral. Assim, ninguém está nem aí para se o cara é de esquerda, se o cara é de direita, quer escolher bons gestores, e que, lógico, sendo bons gestores em 2022, eles têm um papel fundamental, porque você ter uma pessoa que não tem tanto acesso, né, à mídia, às redes sociais, ela vai estar, o convívio dela é ali com o que está mais próximo, né? E a partir do momento que, por exemplo, um prefeito bem avaliado vai lá e vai fazer uma campanha para Ciro, isso com certeza traz um palanque gigante, né? Daí a importância dessas coalizões, né, e de trazer parte desse centro, porque a capilaridade que eles têm nacionalmente é muito grande. Uma coisa que faltou muito para Ciro, né? Eu lembro que teve um fio no Twitter aqui, um amigo meu aqui da JS de Recife, que colocou, falando em cada estado os problemas que o PDT enfrentou em relação a palanque em 2018. E, de fato, a gente estava muito isolado. A gente teve palanque efetivo em pouquíssimos espaços. Inclusive, locais que o próprio PDT governava e não houve um palanque muito grande para Ciro, né? Então, isso é algo que a gente tem que martelar. E a juventude que chegou nessa oxigenada que deu no partido, né, a partir da vinda de Ciro,
a gente tem que estar em cima para cobrar isso. A gente sabe que o PDT, desde a morte de Brizola, ele deu uma estacionada, ideologicamente falando, né? Em muito lugar virou legenda de aluguel, sendo bem sincero, assim, sendo bem direto, né? E a gente está resgatando o partido. Então é importantíssimo, pessoal, que a gente saia da internet, saia aí do Facebook, do Twitter apenas, e vá construir os espaços, né? E procure e vá construir os espaços. Existe uma certa resistência. Em muitos locais, as pessoas não vão querer você ali. Mas a gente tem que justamente fazer isso, porque não é fácil. Tem gente que manda municipalmente no partido, tal, não tem disciplina ideológica nenhuma, e não vai facilitar. Mas se a gente está mirando grande, está mirando em 2022, e quer, de fato, fazer uma mudança profunda na maneira como o Brasil está sendo tocado, isso não vai ser de uma forma confortável. Quem acha que vai ser, vou me envolver aqui, vai ser tranquilo, tal, não é assim. Política não é assim. Então, é importantíssimo o pessoal que está dando essa oxigenada do partido não desista. Eu vejo muita gente nas redes falando que, eu estou desgastado, estou desanimado, não sei o quê, mas quando estiver se sentindo assim, dá uma lidinha no trecho do livro de Ciro, vê uma palestra, no instante se anima de novo, porque é muita luta para a gente conseguir vencer, vai ser um chão muito grande pela frente. Então, a gente tem aí um 2020 que o pêndulo começa a se deslocar, né? Sai muito dessa questão. Acho que o mais importante dessas eleições não é nem a questão de esquerda, direita, porque, como eu falei, a maioria absoluta dos municípios brasileiros é irrelevante. O cara que é de esquerda, às vezes, vota no PSDB. O cara que é de direita, às vezes, vota no PCdoB. O que importa é a gestão local lá. Não tem muito o que inventar. Mas uma coisa que é importante dessas eleições é aquela onda de outsider, né, de gente que não tem experiência nenhuma, mas que diz que por estar fora da política tem mais honestidade, ou tem mais aquele discurso, né, de que política é ruim, o que é bom é gestor. O Dória usou isso muito para se eleger. O próprio Calil, quando se elegeu em 2016, ele era um quadro completamente novo, né? Assim, não tinha uma vivência política partidária, né? Ele tinha a vivência política no Atlético Mineiro, mas não na política partidária. Hoje, lógico que ele não usa isso como discurso, feito Dória usou, e vários outros usaram. Mas a gente vê que, dessa vez, em 2020, quem se consolidou foram quadros que tinham experiência política. Então, minha leitura é a seguinte: a gente está passando por uma crise absurda, sem precedentes. A pandemia agravou muito, mas a gente estava estacionado. O PIB em 2019 teve um crescimento esdrúxulo, pior do que nos anos de Temer. Né? Uma fuga absurda de capitais, né? Que, não, guerra comercial, cara, sempre vai ter uma desculpa. Esses caras sempre colocam uma desculpa para os insucessos deles. Quando são os outros, aí é problema da política econômica, mas quando são eles, aí é por fatores externos. Sempre assim, mesmo papo furado. Então, a gente tem um país entrando numa recessão profunda, uma crise de saúde, a gente vê que a maioria da população não aprova como o governo agiu, né, com a pandemia. Então, o que as pessoas foram buscar agora foi, a gente colocou um monte de aventureiro e os aventureiros estão se dando mal. Bolsonaro não consegue passar nada. Se Alckmin tivesse ganhado aquela eleição, em relação aos trabalhadores em si, aos direitos trabalhistas, né, aos funcionários públicos, e por aí vai, talvez fosse até pior, porque o pessoal ia ter muito mais articulação para passar essas medidas estapafúrdias, neoliberais, do que esse incompetente está tendo. Mas, no final das contas, isso faz com que o Brasil fique parado, né? Não anda para lugar nenhum, e quem sofre isso na pele, no final das contas, são as pessoas. Então, acho que essa eleição 2020 trouxe esse item, que é algo muito bom para Ciro, porque Ciro é
a política tradicional e a boa política tradicional. Então, a gente tem que sempre martelar nessa tecla, a gente tem que colocar que existem maus políticos, lógico, né? Não precisa ir muito longe para ver isso, mas não significa que porque uma pessoa não participou da política que ela vai ser um bom político. Você precisa ter experiência, você precisa conhecer, né, como é que você vai fazer as articulações, como é que você vai fazer, né, para formar um governo que seja sadio, né, e que seja viável até. E eu acho que isso é muito bom para a Síria e muito ruim, por exemplo, para um Luciano Huck da vida, que vai ser, não se engane, um grande adversário da gente em 2022. Então, colocando isso na mesa, né, falar um pouquinho sobre a conjuntura local. Vou tentar não me estender muito, porque Recife, todo mundo viu esse ano como é que foi, né? Então, a gente, aqui em Recife, em Pernambuco, de uma maneira geral, a gente vem passando por um desgaste grande do PSB, né? Eu acho que todo partido que começa a ficar muito tempo no poder, ele começa a ter um desgaste natural, porque as pessoas têm a ilusão de que se a pessoa for um bom político, em 16 anos a sua região vai virar uma Noruega e todos os problemas vão se acabar, né? Isso acontece muito. Então, sempre você vai ter alguns setores da sociedade mais agradados e outros menos. Mas, principalmente nesses últimos 12 anos, né, onde o Brasil teve o seu PIB per capita encolhendo, a situação econômica dos estados e municípios ficou muito difícil, né? E isso respingou muito na popularidade dos governadores. Então, a gente tinha, e dos prefeitos. Então, a gente tinha aí, de 2000 até 2008, 2010, o país bombando, né? Muito investimento vindo e tal. E nessa última década, o Brasil derreteu. Então, quem estava no governo teve um processo de desgaste. Eu, particularmente, eu não acho que o PSB aqui fez um governo ruim. Eu posso citar uma série de coisas em relação à mobilidade, em relação aos espaços de convivência, né? Recife era uma cidade assim, que não tinha um parque decente, foi implementado uma série de parques, os compás também, que são centros de esportes e enfim, de cultura, um monte, centenas de quilômetros de ciclovia implementados, faixa azul de ônibus. Então, assim, a gente teve avanço, sim. Recife e Pernambuco também, né? Os dois são governados pelo PSB. São duas localidades, né? A cidade e o estado, que não tem problema fiscal. Então, a gente tem uma cidade daqui do Nordeste, um estado do Nordeste, que tem, historicamente, um nível de investimento muito menor, um nível de disponibilidade de recursos mesmo, que não se compara aos estados e municípios do Sudeste, né? Sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, alguns do Sul também. E a gente está passando por essa bronca toda sem atrasar salário de servidor, enquanto o Rio de Janeiro está quebrado, né? Enquanto Rio Grande do Sul, enfim, diversos estados estão quebrados. Então, eles também conseguiram segurar bem isso, dentre outras coisas. Agora, sempre vão ter alguns pontos, né, que vai ser motivo de crítica. Eu não sei se vocês lembram, teve a questão lá do Ocupa Estelita, que foi muito forte, né, um movimento que queriam erguer um monte de prédio na zona antiga da cidade, importante culturalmente. Enfim, tem suas contradições. E isso acabou desgastando muito o PSB aqui, tá? Então, tendo em vista esse início, esse desgaste do partido, a gente aqui localmente era muito interessado em ter uma candidatura própria. Essa candidatura própria, ela tinha uma importância grande também para ajudar a alavancar os candidatos à Câmara Municipal. Porque a gente sabe que quando a gente tem um prefeito, né, de nome disputando, isso acaba agregando valor aos vereadores também que estão na chapa. Quando você coliga, você às vezes perde um pouco de espaço para
os candidatos da chapa do prefeito. Então, com essa nova regra, né, de não ter mais coligação nas proporcionais, o que é uma coisa acertadíssima, o PDT, ele viu que ia ter dificuldade. Né? Gente, historicamente, aqui em Recife, nas últimas eleições, não teve bons desempenhos. E aí foi começada a se ventilar a candidatura de Túlio. E todo mundo estava muito animado com essa possibilidade. Túlio é um quadro muito importante, né? Conseguiu dar uma oxigenada muito grande no partido, sempre fez campanha ativa pelo PND. 2018 foi um dos caras que mais lutou pela candidatura de Ciro. Então, um cara que tem uma vivência política, tem quase 2 décadas de PDT, um cara formado nas bases do partido. Sendo que foi passando o tempo, né? 2019, início de 2020, e Túlio não foi construindo a candidatura dele. O que é construir a candidatura? Vir em Recife, fazer mobilização, tentar aglutinar setores da sociedade para ter alguma viabilidade. Ah, Felipe, você achava que Túlio tinha condição de ser eleito? Não, não acho. Não vamos ser sonhador de dizer que Túlio Gadelha tinha grandes chances